E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é o tão esperado vídeo do CarX Street de otimização, onde a gente vai pelo menos otimizar e ganhar pelo menos um pouquinho de FPS nesse jogo extremamente mal otimizado. Bom galera, esse vídeo demorou bastante para sair porque eu tava tentando resolver o que eu ia fazer com ele, porque ele é um jogo que o GL Tools não consegue dar um jeito, porque o problema dele não é o gráfico, e sim é o uso intenso de CPU e de RAM, e cara, não tem muitas alterações aí para quem não tem root dentro do seu celular. Se você não sabe o que é root, vai ter um vídeo explicando totalmente e como você vai poder fazer no seu celular aqui na descrição, mas cara, para quem não tem root, as opções são completamente escassas. Lembrando que eu fiz um vídeo completo, se vocês quiserem ver, de instalação desse aplicativo no seu celular, é só vocês virem aqui no link da descrição que tá tudo completinho lá. Mas bom, bora para os primeiros problemas que a gente enfrentou para a gente poder trazer esse vídeo. Bom, esse daqui não é um método convencional, porque simplesmente a GPU e também os gráficos desses jogos não são o principal problema dele. O principal problema dele, como eu disse, é a CPU e a sua RAM. Então se você tem um celular com 4 GB de RAM ou abaixo disso, você simplesmente não vai jogar e o seu jogo vai ficar completamente travado ou até mesmo ele pode crashar no meio da sua partida. É o que eu vi muita gente enfrentando com os seus Galaxy A10, Galaxy A03, Moto G de entrada, porque tem todo mundo 2 GB, 3 GB de RAM e simplesmente o jogo nosso vai crashar porque não tem potência suficiente. Ou, por exemplo, se você tem uma CPU quad-core ou uma CPU 6-core, né, que simplesmente não vai rodar esse jogo, você tem que ter pelo menos uma CPU que é octa-core, só que nem todas elas vão rodar por conta das suas frequências muito baixas de celulares de entrada. Então, se você tem um celular de entrada, eu recomendo que você espere pelo menos pelo lançamento oficial desse jogo, porque agora nessa versão beta tá completamente desotimizado. E a CPU sendo um grande problema, não dá pra gente utilizar aplicativos clássicos como o GL Tools ou simplesmente reduzir a nossa resolução, porque isso daí é um problema que vai resultar na nossa GPU ser um pouco menos utilizada, porém a nossa CPU vai continuar com o mesmo nível de carga. Então, para quem não tem root dentro do seu celular e não quer fazer root ou então não quer desbloquear o bootloader, a única solução que a gente pode encontrar para isso foi simplesmente instalar aqui o nosso QBoost e simplesmente você fechar todos os aplicativos em segundo plano que você tem no seu celular. Sim, rapaziada, as opções para quem não tem root no seu celular são completamente escassas. Primeiro porque o QBoost ele só funciona aqui em processadores Snapdragon, então se você tem um MediaTek ou então um Exynos, pode esquecer de utilizar esse aplicativo porque ele não vai fazer a menor diferença para você. Mas se você tem um Snapdragon, mesmo que seja de entrada, ele vai fazer uma diferença bem legal. Basta você colocar todas essas bolinhas aqui de CPU-B, CPU-L, GPU e CPU-P diretamente aqui no Max Power aqui embaixo e simplesmente clicar aqui várias vezes em Start and Set, que daí ele vai descer uma notificaçãozinha aqui nessa área e vai liberar o máximo de potência do seu CPU e da sua GPU para você jogar. Só isso daqui já vai fazer o seu CarX Street rodar bem melhor do que antes, porque ele vai estar utilizando a capacidade máxima da sua CPU e da sua GPU, porém não vai fazer milagres, vai ter jogos e jogos que ele não vai funcionar. No CarX Street ele funcionou, mas ele não funciona para todos os jogos. E lá se vão todas as nossas possibilidades aqui sem root para você, porque infelizmente eu não consegui achar mais nada que realmente funcionasse. Mas é claro que se você tem root no seu celular, primeiro que basta você colocar uma custom ROM que o seu celular já vai rodar muito melhor do que na ROM original e principalmente para um jogo pesadíssimo como CarX Street vai fazer muita diferença. O segundo benefício de você ter root no seu celular, é claro, são os nossos módulos. E o módulo que melhor funcionou para o nosso querido CarX Street foi o Stratosphere Performance, que eu já trouxe aqui muitas vezes para vocês. E esse daqui é um dos melhores módulos que a gente vai poder fazer isso, porque o Stratosphere, além de ter scripts que você vai conseguir liberar sua RAM, vai conseguir parar aplicativos em segundo plano, vai conseguir aí também diminuir a resolução do seu celular para dar uma folguinha para sua GPU, a gente também vai ter aqui um maximizador de CPU, ou seja, as suas frequências de CPU vão ficar lá no talo, junto aí também com as configurações térmicas do seu celular. E com isso, o seu celular vai esquentar um pouquinho mais, mas pelo menos vai conseguir rodar o seu CarX Street ganhando um pouquinho mais de FPS. Tudo que você precisa fazer é instalar aqui o módulo do Stratosphere X Performance no vídeo que eu estou deixando aqui na descrição, que eu ensino você a instalar passo a passo e configurar ele. E a configuração que a gente tem que fazer é simplesmente vir aqui dentro do nosso Thermux, digitar aqui o su
Ctrl+C e colocar aqui na frente STRP menu. E logo depois disso a gente vai dar um Enter aqui no nosso celular e aí ele vai descer toda a tela de configuração do nosso querido STRP menu. E se você quiser jogar assim, fazer muita firula aqui dentro do seu jogo, eu recomendo você simplesmente subir a sua tela e vir aqui para essa performance no número 5. Você só vai colocar número 5 aqui, que seria o modo gaming, que vai maximizar o uso de CPU e a GPU dentro do seu celular. Basta você simplesmente vir aqui, clicar e colocar a opção 5 e dar um Enter, que ele vai automaticamente aplicar o modo gaming dentro do seu celular. E só esse passo já vai ser suficiente para você rodar o seu Car X Street numa qualidade um pouquinho melhor. Porém, se você quiser aumentar pelo menos um pouquinho a mais do seu FPS, você vai poder fazer as seguintes configurações. Nessa opção do Thermal, você coloca simplesmente a opção Off, simplesmente digita lá Off naquela telinha que eu mostrei, que aí ele vai desabilitar completamente o limite térmico do seu celular. O seu celular vai esquentar muito mais, mas pelo menos ele vai manter aquela frequência no máximo a todo tempo. Pode vir aqui e mudar a sua resolução utilizando o comando do SRC com tudo no maiúsculo, reduz ali pelo menos uns 50% da sua resolução original, e aí sim você vai ter uma folguinha ali a mais para sua GPU. Faz essa configuração do CAC, que seria o CAC com tudo maiúsculo, que é para limpar todo o cache e a RAM do seu aparelho. E também aqui a gente vai ter as opções 7, a opção 8 e aqui também a opção 11, que você pode colocar aqui dentro do seu celular, que vai liberar também mais RAM ainda para você utilizar. Nesse Enable Disable Features, você pode simplesmente ligar aqui o EDB, que seria o Dev Frequency Boost, que é para manter o boost do seu celular numa frequência muito mais alta, e aqui também a função do ERB, que é para você simplesmente ligar o RAM Boost, que toda hora que você abrir um jogo, ele vai limpar a sua RAM e vai dar um boost a cada 5 ou 10 minutinhos, de acordo com o seu jogo. Se você quiser ainda mais RAM, você pode simplesmente colocar o comando dgaps para você liberar todos os aplicativos do Google que você tem no seu celular, desativar eles por completo e só jogar o seu Car X Racing com o máximo de RAM livre dentro do seu celular. E com todas essas configurações, rapaziadas, eu consegui utilizar o meu Car X Street numa FPSzinho um pouquinho maior do que a gente tinha antes. Como vocês podem ver por todos os dados aí da tela, a gente conseguiu sair de 13 a 14 FPS diretamente para uns 17 a 15 FPS. Eu sei, não é um improvement muito maior do que a gente teria, mas infelizmente, como eu disse, o Car X Street é um jogo extremamente mal otimizado e a gente não consegue ter uma performance muito boa em literalmente qualquer celular. E lembrando, eu testei aqui no Redmi Note 8, que tem apenas um Snapdragon 665 e que infelizmente não é capaz de rodar esse celular muito bem. Bom, eu disse pra vocês que não era uma solução perfeita, mas a gente tem aqui 17, 18 FPS numa telinha que ficava antes nos seus 14, 13, 12 ou então até 7 FPS, dependendo da área que a gente estava. E ele ainda dropa algumas vezes, como vocês podem ver, para os seus 14, mas como eu disse, rapaziada, esse jogo é extremamente mal otimizado e a gente não consegue ter uma otimização muito boa, nem mesmo com todas essas coisas que a gente conseguiu. Mas é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.